Fala pessoal, bacana demais, já deu o comando hoje? Se não deu o comando, você precisa dar, tá? Tá ligado, né? O comando em ação ou atitude, você precisa fazer a coisa acontecer. Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu prometi para vocês que ia dar um resumo mais ou menos de como que estaria o andamento dos projetos. E uma pergunta que o cara me fez, que é a pergunta que talvez só a resposta dela vale o milhão, é assim: Leandro, cara, por que não focar? Por que não colocar todas as energias em um único projeto e dedicar nele 24 horas, que é o que a maioria faz? Cara, é difícil responder essa pergunta. E eu concordo que ela é importante, que ela tem sentido, que ela precisa de fato fazer acontecer, que é assim que dá vários resultados. Mas vai depender muito de você, vai depender muito de onde você quer chegar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Quando eu comecei o projeto, eu até expliquei isso, né? Acho que tem algum vídeo aqui, eu falei que, né, que existem alguns princípios bíblicos, que você não pode colocar todas as fichas num lugar só, né? Salomão diz isso, para você ter vários investimentos, porque você não sabe a crise que vai sobreviver amanhã. Mas não só isso. O que acontece? Tudo na vida hoje existe várias possibilidades de dar certo ou não. É muito relativo isso. Às vezes você consegue fazer dar uma sacada aqui, pode ser que dá certo, dar uma sacada ali, pode ser que dá errado. Então existe muita probabilidade. Então isso em negócios, a depender das circunstâncias que você está, muita coisa é estatística. Essa é uma realidade. Então é lógico que você não pode sair dando tiro. Ah, o Leandro falou, então eu vou sair fazendo projeto aí na correria, vou inventar um monte de coisa. Não, não é exatamente isso. É lógico que vai depender também da sua capacidade, porque para você ter resultado, você vai ter que ter a sua primeira, né? Vai ter que ter a capacidade para estar naquele projeto. Segundo, você vai ter que ter, né? Você vai ter que ter eu diria, né? A disposição para aquilo. E um terceiro, você vai ter até a permissão. Até eu falei a receita sobre isso, que aí depois na permissão abre ali mais o relacional, abre a questão da procrastinação e tudo mais. O medo, a culpa e tudo mais. Mas não vai entrar nesse mérito agora. O que eu quero falar um pouquinho muito, nesse primeiro item, é mais sobre a capacidade. E o que acontece? Então, você não pode entrar em projetos que você não sabe nada daquilo, sai aleatório. Não, então, quando eu entro num escritório, eu tenho um escritório de advocacia, é porque eu sou advogado. Então existe a capacidade para aquilo, a disposição para aquilo. Então eu faço parceria com vários advogados, a gente tá com o terror, então eu entro para aquilo, porque no mínimo eu tenho a capacidade e a disposição. Começa por aí. Ah, mas aí o Leandro mexe com construção, não sei o que. Não, poxa, mas eu sou engenheiro civil, então tem sentido eu fazer aquilo, porque eu tenho a capacidade para aquilo. Ah, mas eu trabalho muito na tecnologia, mas porque eu sempre gostei de programar, tem muitos anos que eu programo. E hoje nem tanto, mas eu tenho noção disso, tenho noção de ferramentas, já lanço aí software no mercado desde 2013. Então existe um currículo, um embasamento para aquilo que eu estou criando. Então existe uma capacidade para tal. Então eu posso, no meu caso, aí eu posso fazer isso. Ah, mas o Leandro você fica envolvido com um projeto da zona rural. Poxa, eu nasci na roça, praticamente. Eu fui criado na roça. Então, fui acostumado a vender itens na feira. Então, existe um contexto por trás disso. Então, por isso que passa a ter sentido eu me envolver em algum certo tipo de projetos. Porque não é aleatório, ele é do nada. Ah, mas então eu nunca fiz nada, então o que eu faço da vida? Não, calma aí. Dentro do item capacidade, lembra que eu falei em algum vídeo anterior aqui? Se você não tem a capacidade, você pode adquirir-la rápido ou você pode se aliar com quem tem. Beleza? É o mínimo. Porque senão, por exemplo, igual eu no escritório de advocacia. O tempo não me permite, às vezes está participando de várias audiências, né? Algum tipo de trabalho eu não consigo fazer, mas eu tenho parceiros que faz, então tem coisa que não dá para mim por questão de tempo, ou por questão de capacidade mesmo, né? É uma experiência, né? Eu estou no mercado aí 3 anos na advocacia, muito pouco ainda, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, aí eu preciso ter parcerias que entendem do negócio, que está lá com muita experiência. Então a capacidade de você corrige ela, né, você consegue adaptar ela. Mas aí é o seguinte, mas voltando ao início do vídeo, Leandro, por que não focar exclusivamente? Eu acho que precisa focar, eu não sou contra não, tá? Eu só acho que precisa focar, só que no primeiro momento é o seguinte, como que eu vou fazer, criar uma evaluation de 1 milhão e 90 dias com um único projeto? É muito difícil.
A probabilidade, ó, historicamente, pelo que eu vejo dos demais projetos, a probabilidade é quase que zero. Assim, é muito difícil, muito difícil. A não ser que você já tenha um engajamento muito grande com pessoas, às vezes você já construiu um... Pode ser. Mas no meu caso, pro meu tamanho, né, pro tamanho do meu império, eu diria assim, não daria para fazer um negócio desse muito exclusivo. Então eu tinha que dar um, abranger isso. Por quê? Porque nesses 12 projetos que eu enumerei, que é os que eu coloquei publicamente, né, tem mais alguns que não está público. O que eu fiz? Eu tem projetos que eu acertei, sim. Foi assim, eu fui agressivo em todos os projetos, mas tem projeto que eu consegui fazer um valor, sim, quase que, não vou entrar em números nesse momento ainda, mas expressivos, interessantes. E tem projetos que não deu nada ainda, está sendo construído. Então, por isso que nesse caso eu tive que fazer isso. Mas o teu caso vai depender de você, vai depender das suas circunstâncias, do cenário que você vive, porque se cada situação é cada situação. Então por isso você tem que fazer você tem que ir detalhando isso, ver a tua capacidade, a tua disposição para aquilo, e aí depois você trabalha a parte mais relacional, né, que é a parte da permissão. Mas de modo geral, esse é o resumo, o porquê focar em 12 e não focar em um. Não sei se você, não sei se eu consegui ser claro, mas nos próximos vídeos eu vou tentar explicar um pouco mais isso, mas depende muito de você, depende do cenário que você vive, depende da sua formação, depende da sua capacidade, ou da sua capacidade de se aliar com quem tem a capacidade para tal. E outro ponto também que para mim foi possível, e eu sei que para muita gente não é, mas um outro segredo é o seguinte: eu tenho muita facilidade de lidar com sócio, muita facilidade mesmo. Por quê? Com parceiros, né, com sócio, com afiliado, com esse tipo de com gente. Porque é o seguinte, cara, eu não sou muito assim, do meu jeito. Não, cara. Se o cara tem uma ideia, cara, pode tocar o terror, não tem problema nenhum. Tipo assim, eu não tenho apego nada. Então, quem trabalha comigo tem liberdade absoluta de usar a sabedoria, a ideia. Independente do que seja, cara, pode usar. Vamos testando. Como tudo é teste, então eu tenho muita facilidade com isso, muito. Então assim, quem trabalha comigo há muito tempo confirma isso e diz, né? Às vezes fala sobre isso. Então eu tenho muita facilidade de lidar com pessoas. Então eu não tenho apego assim, não. Porque tem gente que ele é muito apegado, né? Tem que ser do meu jeito, eu aprendi assim, acabei de ver isso. A pessoa, você conversa com a pessoa um minuto, ele já fala, não, é assim que funciona, é assim que funciona, é assim que funciona, é assim que funciona. E no meu caso, mesmo com as experiências que eu tenho, eu não faço isso. Não faço isso com ninguém, assim, regra zero. Eu escuto a pessoa e, a depender da situação, vamos testar o teu modelo, tranquilo demais, não falo nada, eu concordo. Eu tendo a concordar, a não ser que quando eu vejo que é uma situação que assim, não está embasada em alguma coisa, não, esse aqui não dá, esse aqui não tem sentido, porque às vezes você encontra sócios, geralmente os meus sócios são todos mais inteligentes do que eu, todos, assim, não tem nenhum sócio meu, não tem nenhum parceiro meu que não tenha inteligência pelo menos o dobro da minha. Então geralmente eles vêm com ideias boas, geralmente, eles vêm com ideias interessantes. Então, cara, tá com o terror. Se o cara for muito ruim de ideia, já não é meu sócio, provavelmente, não tá comigo em alguma coisa. Então eu trabalho com gente muito inteligente, e aí e eles têm liberdade absoluta, assim, absoluta. Eu trabalho muito tranquilo com todo mundo, muito tranquilo na transparência. É lógico que regra é regra, né? A gente tem as regras, lógico, vamos cumprir elas, mas eu diria que um dos pontos você precisa ter facilidade para trabalhar com pessoas. Muita facilidade. Se você não gosta de gente, você caça outro serviço aí, porque mexer com o negócio, você precisa gostar de pessoas. Então, para mim, todo mundo tem muita liberdade, pode fazer o que acha que tem que fazer, tranquilo. E no meio dos caminhos a gente vai encontrando pessoas, aí a depender do jeito que o projeto vai andando, você dedica mais naquilo, foca 100% nele, no dia, no 2 dias, 3 dias, às vezes que seja, e sempre tira uma hora do dia para tal, mas a minha rotina é muito pesada, assim, quando eu estou aguentando a pressão, eu começo 4 da manhã e para 10 da noite, mas tem dias que eu não aguento.